Mais um podcast São Paulo Sonha. Eu sou Raul Justilores, editor da revista Veja São Paulo, a nossa Vejinha. E tenho hoje o grande prazer de receber um arquiteto, designer, provocador e amigo, o Guto Requena, que é uma pessoa cheia de ideias e cheia de provocações, que é o que a gente mais gosta na hora de sonhar São Paulo. Obrigado, Guto, por ter vindo. Obrigado, Raul. Que prazer estar aqui. Sou fã, escuto sempre. Virou assim um horário sagrado da semana para ouvir o podcast. Tô amando estar aqui hoje. Que bom. E eu queria já te provocar, seguindo o teu Instagram. Você acabou de voltar de Nova York. Parece que você viu muita coisa por lá. Conta aí os melhores da semana. Putz, Raul, eu adoro viajar, né? Eu acho que, enfim, é isso, né? Eu brinco que, assim, é guardar dinheiro pra gente conseguir viajar, e acho que a sorte de ter escolhido uma profissão que me permite isso, né? Eu acabei de voltar de uma viagem muito bacana pra Nova York, foram 10 dias, e eu vou te contar, assim, de várias coisas que eu vi, uma coisa que me impressionou bastante, acho que porque até o meu olhar tá mais direcionado pra isso nesses últimos 5 anos, eu diria, que é o desenho de imobiliário urbano. E eu tenho prestado muita atenção como as pessoas desenham, como elas instalam, como elas implantam, que funções ela pode ter, mas acho que o mais legal de ter visto isso em Nova York, né, e ter comprovado que esse mobiliário urbano ele qualifica. Então, beleza, dá para ter praça, dá para ter parque, mas se você coloca um banco, se você coloca um parquinho, se você coloca uma obra de arte pública que faz sombra, um pergolado, né, você cria situações que estimulam o coletivo. E aí entrando já numa coisa que tem sido um pouco do meu sonho, né? Para não falar de obsessão, mas sonho, que é a ideia da empatia, né? Então, em Nova York, por exemplo, o Domino Park, né? Isso é uma coisa que me parece que é um modelo bem interessante, né? Você ter a iniciativa privada em parceria com a iniciativa pública, para conseguir gerir projetos, né? Eu até ouvindo o teu podcast, eu aprendi que tem quase que uma competição ali entre essas grandes construtoras, né? Para construir esses ambientes públicos. E quem sai ganhando é o público, porque, enfim, são projetos com alto valor de projeto de design, né? Então, assim, é bem desenhado, é bonito, é bem iluminado, tem um paisagismo legal. E aí as pessoas piram. Então, assim, tava calor e todos os lugares lotados, do começo da manhã ao fim do dia. Criança, família, namoro, namorado, gente junto. É tão legal isso, né? Fazendo aqui um contexto, para quem não ouviu o podcast sobre parques, que eu fiz, acho que mês passado, mês retrasado, por favor, procurem. O Domino Park, como vários outros parques, no Brooklyn, em Long Island City e afins, ou seja, na margem do rio, do East River de Nova York, ali era uma área fabril e uma área portuária, já abandonada há muitas décadas. Houve lá uma grande mudança do zoneamento. Então, em onde tinha aí as ruínas da Nova York fabril, permitiram-se prédios de 30 a 40 andares. O negócio da prefeitura, e que a prefeitura de Nova York foi muito esperta aí na gestão Bloomberg, foi exigir de cada incorporador que ficasse com um trecho, que criasse, bancasse e fosse responsável pela manutenção. Não basta inaugurar a obra, tem que pensar na manutenção, que criassem parques em frente dos seus prédios. Esses parques públicos, abertos para todo mundo, para a população, inclusive a que não morasse nesses prédios muito caros. E foi uma espécie de ganha-ganha. Quem não quer morar num prédio olhando para o rio com vista para Manhattan? Então virou, da noite para o dia, 1 metro quadrado valorizadíssimo. Então quem construiu lá, obviamente, ganhou muito dinheiro. Só que, como o Guto acabou de falar, houve uma competição. Porque assim, quem vai fazer o parque mais bonito? E quem vai criar... E claro, o parque mais bonito também significa o parque que vai ser mais frequentado. E as pessoas querem ter um lugar seguro. Mais instagramado. Mais instagramado, com gente à noite, com gente durante o dia, no final de semana. Assim, nada é mais deprê, e a gente conhece vários casos aqui em São Paulo, de praças que não tem ninguém, que as pessoas não frequentam, ou que ficam vazias durante o dia, ou que, sei lá, quem tá com um carrinho de bebê não se aventura a ficar numa praça aí erma. Então, só para dar uma lembrada. Mas você estava falando de mobiliário urbano, explica um pouquinho o que é mobiliário urbano, porque tem muitas dessas peças, por assim dizer, que são invisíveis na paisagem,
E que até por isso a gente não dá importância se são bonitas, se são confortáveis, se são fáceis de manter, se são muito caras. Conta um pouco. Legal, Rô. A relação que eu faço com os meus alunos é assim, imagina você mudar para um apartamento super bacana e não ter nenhum móvel na sala. É legal, tem um teto, eu posso me ocupar dele. Mobiliário urbano é isso, né? Eu ter objetos em maior ou menor escala que qualificam esses lugares, esses vazios, né? Então, bancos, até assim, comunicação, eu gosto de pensar no aspecto do mobiliário urbano até como comunicação visual, iluminação, design gráfico. A gente passa por um momento em que a arquitetura precisa se rever, se revisitar, né? Uma crise gigante na nossa profissão. E eu tenho dado muita palestra nas escolas de arquitetura. E os alunos, bom, quando eles entram em contato, né, com esses assuntos que eu tenho provocado sobre o papel da tecnologia, do mobiliário urbano, para poder falar de arquitetura, de empatia, os alunos eles ficam um pouco incomodados. Não, mas como assim? Eu não tenho visto isso direito, o que está acontecendo? Porque não tem aula disso? Tem pouca aula disso, mas assim, eu tenho sentido um pessimismo, porque, poxa, imagina quem está se formando agora. Né? Dificuldade de conseguir emprego, a indústria está estagnada. Então, assim, a profissão do arquiteto passa por uma crise gigante. E eu tenho falado muito nas escolas, gente, olha para esse segmento. A gente tem muitos problemas para serem resolvidos na rua. Então, me parece que uma atenção para a questão do mobiliário urbano, do design gráfico urbano, ou seja, eu falo que é tirar a arquitetura e o design de dentro e levar para fora. E aí me parece ter uma oportunidade gigante de ganhar dinheiro, de fazer empresa, de melhorar a cidade, ou seja, de atuar como arquiteto, menos na maneira tradicional de desenhar novos edifícios ou fazer arquitetura de interiores e de se direcionar mais para criar novas empresas que olham para esse lugar público. Então ali tem uma oportunidade empresarial, uma oportunidade de trabalho e de dinheiro. Perfeito. Você falou também dos playgrounds, que eu acho um assunto fascinante, né? Cidade boa para criança, cidade boa para todo mundo, né? Você falou do Domino Park, e eu lembro que os brinquedos lá imitam uma usina de açúcar. Até porque a Domino era a maior usina de açúcar de Nova York durante muito tempo. Você sentiu isso? Ou seja, que as peças, além de serem bonitas, confortáveis, elas também podem fazer referências à história da cidade, ao lugar? Sem dúvida, Raul. Eu acho que o mobiliário urbano, ele é a interface, né? Ele é a escala mais próxima da pessoa antes do edifício. Né? E ele precisa contar uma história, ele pode agregar outros valores para além. Eu penso assim, que a gente está entrando num momento em que o mobiliário urbano, para além da sua função original, ou seja, eu posso desenhar um banco para sentar, eu posso desenhar um ponto de ônibus para me proteger do sol e da chuva e esperar o ônibus. Eu posso desenhar uma lixeira para conter o lixo, mas eles podem contar muito mais histórias. E esse me parece que é o valor, né, um pouco mais subjetivo, mas mais interessante que a gente pode fazer agora. Né? Eu vou te dar um exemplo. A gente criou um projeto chamado Me Conta um Segredo, que é um projeto de mobiliário urbano temporário que foi instalado ali na Praça Coronel Fernando Prestes, ao lado da Estação da Luz, ali da Pinacoteca. Um lugar muito emblemático, né, que durante a ditadura foi palco ali até de tortura, e é um lugar maravilhoso que tem muita árvore, muita sombra e deve ter assim uns 4 bancos pequenininhos de praça nos cantos, ou seja, ele é completamente sem qualificação de espaço. Então a gente foi convidado para fazer um mobiliário urbano temporário e a gente criou 5 bancos e uma câmara que eu gosto de chamar de câmara coletora de segredos. A minha ideia foi criar uma peça de mobiliário que convidasse aquele pedaço do bairro, né, que é um bairro, o Bom Retiro é um dos bairros mais interessantes de São Paulo, que recebeu muitos... Sempre foi, né? Muito legal, recebe muitos imigrantes, né, especialmente nos últimos 15 anos. E aí a ideia foi costurar essas histórias de imigrantes. Então, o desenho do mobiliário foi bastante simples e acho que interessante, feito em madeira, com low budget, né? Então, um budget mais baixo. E a gente pegou as 10 bandeiras dos imigrantes mais presentes ali, hibridou, né, dentro de um software que a gente desenvolveu, e isso gerou as formas e as cores. Então, como é que funcionava? As pessoas podiam ir nessa câmara, tinha um telefone, e aí uma frase, me conta um segredo? Pegavam o telefone, contavam um segredo e esse segredo ia para um banco de dados. Bom, as peças de mobiliário, como que elas funcionavam? Quando as pessoas sentavam, achando que era só um banco, ela disparava segredos. E as luzes do banco iam se alterando. Então, à noite, ela virava uma grande luminária.
Raul, eu gosto de falar desse projeto porque ele foi um dos projetos que realmente mudou minha vida profissional, assim. Eu fui monitorar, né, ver qual que era o resultado dessa obra e eu fiquei fascinado, assim. Primeiro, quando a gente colocou os móveis, antes de ligar a tecnologia, ligar a iluminação, lotou de criança, lotou de gente, todo mundo sentou. Então, assim, a carência que a gente tem de mobiliário urbano, a carência que a gente tem de mobiliário que é diferente, não é aquele banco de praça de concreto, né? É um banco colorido, ele tinha umas formas que também traziam sombra, ele era meio esquisito, então as pessoas já encheu de gente. Depois que estava tudo ligado, a gente coletou mais de 2.000 segredos, né? Então ele está além de ser um mobiliário urbano, né? Ele conta uma história, ele tem um objetivo maior que é convidar as pessoas a se olharem, eventualmente estimular esse coletivo e a empatia, né? E aí tem uma outra história que um dia eu estava monitorando, eu fiquei ali de longe olhando, vendo o que acontecia, e sentou um senhor super fofo assim, um senhor negro, sentou ali no banco. Fiquei imaginando que talvez ele fosse nigeriano, que tem muito imigrante da Nigéria. Aí sentou uma menina assim de costa. Eu fiquei imaginando que ela era sul-coreana, tem muito coreano ali na região, e ficaram de costa. De repente os dois começaram a dar risada. Eles viraram, se olharam, ela girou e eles começaram a conversar. E foi ali que deu esse grande insight. Eu falei, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Se eu puder adicionar novas tecnologias na superfície da cidade, de modo que eu possa adicionar mais poesia na superfície, né, da cidade, nessa superfície urbana, valeu. E naquele momento foi esse insight. Eu falei, é isso. Se uma obra minha gerou um sorriso, gerou uma conversa, ele já valeu tudo ali, né? Então, é isso. Acho que esse é o poder e o papel do mobiliário urbano e essa grande possibilidade, essa grande oportunidade da gente desenhar mais. Que maravilha, Guto. Um advogado do diabo mal-humorado diria, isso você já deve ter ouvido várias vezes, mobiliário urbano em São Paulo é fácil de ser destruído, roubado, tem muito vandalismo, então tem que ser barato, não se pode investir nisso, etc. Ou seja, é uma ideia que, olha, não vale a pena investir, porque vai ser destruído em uma semana. Eu queria colocar aqui um contexto. Nova York, que a gente adora, é uma cidade bastante suja, bastante bagunçada, com muito vandalismo também. Acho que até por isso que a gente se sente tão em casa lá, né? Não é uma cidade arrumadinha, escandinava. Eu queria que você falasse um pouco, ou seja, para quem acha que, olha, é impossível você colocar um lindo banco, um banheiro público bem feito, um totem de sinalização, lixeiras bem feitas. Como você reagiria, por exemplo, para um prefeito, para o governador que te dissesse isso? A gente está aprendendo muito sobre isso, acho que essa é a grande questão. O vandalismo não é exclusivo do Brasil, o vandalismo acontece em qualquer lugar do mundo, né? Então, estar na rua é estar sujeito a vandalismo e, claro, o design ele tem que ser pensado para resolver esses problemas, né? E a gente tem aprendido muito no escritório nesse momento. Então, como é que eu fixo isso no piso? Que tipo de materiais que são laváveis? Que tipo de manutenção pode facilitar? Né, por exemplo? Vou te dar um exemplo. A gente criou uma obra que foi inaugurada no fim do ano passado, especificamente entre o primeiro e o segundo turno das eleições, então aquele momento super polarizado, super tenso. A obra chama Meu Coração Bate Como o Seu. É um híbrido de mobiliário urbano com arte interativa, instalado na Praça da República, né, no coração histórico ali de São Paulo. E é uma obra eu gosto de pensar que é uma obra de ativismo LGBT, né? Então ele é um design ativismo, né? Eu gosto de pensar um pouco também nessas possibilidades, né? Que quando a gente pensa em narrativas, em histórias que o design pode contar, uma delas é essa, né? Talvez nos convidar a refletir sobre alguma questão de ativismo. Nesse caso era da comunidade LGBT, que não por acaso a gente escolheu essa praça, porque ali, 40 anos atrás, em 1978, surge o primeiro grupo de ativismo chamado Somos, que era formado por 8 pessoas. Naquele momento, a cidade de São Paulo, né, os dados da polícia nos mostram que cerca de 300 pessoas LGBTs eram presas naquela região, porque isso virou um mecanismo de corrupção, né, de extorsão de dinheiro e de violência, né? Quem me contou isso foi o Renan Quinalha, que é um pesquisador sobre esse tema, né? Então a gente criou essa obra como um totem, como um monumento. A forma dela é quase que uma flecha cravada assim no chão, com uma grande bandeira LGBT de 16 metros. Bom, naquele momento super polarizado do país, assim que a obra inaugurou, no dia seguinte ela foi inteira vandalizada. Grafitaram, destruíram a parte elétrica, encheram de adesivo do Bolsonaro. Bom, 1000 reflexões, né? E uma delas é como é que a gente poderia ter desenhado? Porque a gente acreditou que a gente tinha desenhado aquela obra,
anti-vandalismo. E a gente já resistente. E na verdade não, a gente não tinha feito o suficiente, teria que ser feito muito mais. Então, tem uma questão do design que, como é que eu posso resolver? Então, materiais, o nosso material era metal. Putz, beleza, vai grafitar. Bom, será que eu posso revestir isso de uma maneira que eu consiga periodicamente fazer manutenção? Ou, no nosso caso, vamos assumir esse grafite? Pode ser bonito contar essa história? Vamos deixar o grafite fazer parte da interferência da obra? No caso da parte elétrica, a gente entendeu que a gente tinha que ter rasgado um pedaço do chão da praça para fazer a parte da elétrica entrar direto embaixo. Porque se você tem qualquer caminho, qualquer cabo, qualquer fio, as pessoas cortam. Então a gente fez, depois no processo de manutenção, a prefeitura rasgou a praça, levou a elétrica por dentro e a obra ficou funcionando por mais muitos meses. Então acho que pensar que é impossível é a solução mais fácil, né? Não, é possível, é viável. E acho que tem algo que tem nos mostrado muitas oportunidades também, é perceber que as marcas entenderam que essa também é uma responsabilidade que pode ser delas, né? Então as marcas podem, com uma série de regras, financiar esses projetos, né, de arte pública, de mobiliário urbano, de design gráfico, de sinalização, de totem, né? Inclusive isso acontece muito em Nova York, isso acontece muito em muitas cidades, né? Então é um modelo que me parece também ter muita oportunidade para os escritórios trabalharem. Claro. Os skateódromos de Nova York, né, os skate parks, são quase todos patrocinados por marcas esportivas, né? Eu lembro que ainda quando eu morava lá em Nova York, a Nike patrocinou um skatepark enorme, embaixo de uma daquelas pontes que ligam Manhattan ao Brooklyn. Sim. A Manhattan Bridge. Sim. E um mega parque, ou seja, é algo invejável. Agora, uma coisa que você tem falado muito e que também me interessa te perguntar, você tem falado de design e arte. E a gente tem falado pouco de arte pública nos espaços, não só em São Paulo, eu diria que no Brasil todo. Claro, situação de crise econômica, ou seja, se os governos não têm dinheiro para pagar o salário dos funcionários públicos, imagina investir em arte. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, em Barcelona, às vésperas lá da famosa Olimpíada, Barcelona colocou uma obra de arte em cada praça. Porque a ideia deles era todos os bairros de Barcelona, não só os bairros olímpicos, deveriam sentir que a vida melhorava. Então, olha, vamos colocar até naquele bairro distante que turista nenhum vai, tem que ter uma bela escultura, etc. Recife fez isso também, né? Era lei, né? Tinha lá uma lei também, inclusive dos prédios privados, né? Aqui, como ser otimista com essa ideia? Porque aí não é apenas arquitetos e designers. Como levar artistas para fazer essas obras públicas? E como pensar nesse status? Porque, assim, não é apenas o orelhão, o velho orelhão que é quebrado, né? Dependendo da escultura, né? Carlos Drummond, lá no Rio de Janeiro, sabe bem, né? Essas esculturas também são vandalizadas. Como você vê aí a possibilidade de colocar arte Legal, Raul. em espaços? Eu acho que a gente está falando de uma coisa que é quanto mais a gente ocupa esse espaço que é de todos, né, mais a gente está trabalhando num nível subjetivo que é o de autoestima, né? Então, se tiver mobiliário urbano, vai qualificar aquele lugar, as pessoas vão sentar, vai ter mais gente. Se tiver uma obra de arte, as pessoas vão fazer foto, vão circular mais em volta, vão se emocionar. Então, os espaços ficam mais convidativos e, portanto, menos violentos. Quando a gente fala de arte pública, aí tem 1 milhão de possibilidades fantásticas. A gente tem, né, diversos exemplos, como os que você disse, mas eu acho que tem uma área nova, né, tem um segmento aí muito contemporâneo, que é imaginar arte pública e tecnologia, né? Puxando aqui de novo para o meu peixe, porque é realmente o que eu tenho sonhado, é o que eu tenho tentado pesquisar e olhar mais, né? Então, pensar nas possibilidades que essa tecnologia tem de adicionar outras coisas na cidade, né? Vou te dar exemplos. A gente coleta, através de diferentes formas, sensores, dados da cidade, né? Dados de poluição, dados do trânsito, dados de violência, dados de chuva. Tem tantos dados que a gente já coleta. Que legal pensar que esses dados poderiam ser visualizados de uma maneira mais poética, mais artística, né? Então, imaginar que, por exemplo, uma obra de arte pública ou o mobiliário urbano, para além, de novo, da sua função, ele pudesse trazer
outras qualificações, né? Informando a cidade, né? Se eu conheço mais a minha cidade, se eu entendo mais o que está acontecendo com ela, isso entra de novo nesse nível de mais abstrato aí de falar de empoderamento, qualidade de vida, coletivo. Eu sou paulistano, tenho orgulho. Então acho que quando a gente fala de arte nesse momento, ela parece ser fundamental se a gente quiser construir uma cidade que olha para o futuro, uma cidade onde as pessoas têm orgulho de morar naquela cidade. A gente passa por um problema super sério de autoestima, né? Então falar disso é muito fundamental. E de novo, muitas oportunidades, né? Editais, marcas, parcerias, iniciativas público-privado, arte pública temporária, que é um outro segmento interessante, né? É realmente mais custoso construir uma grande escultura, uma grande obra fixa, mas é possível fazer instalações temporárias. Lembrando que o temporário numa cidade pode ser 5 anos, 10 anos, 50. A Torre Eiffel era uma obra temporária e está lá até hoje, né? Então, pensar também em como que... E aí é um segmento muito interessante, pensar em, por exemplo, fazer uma ponte, né? Eu já estou entrando um pouco num sonho, né? Eu moro ali na Ilha Paulista, que ela é aquela região que é o cruzamento da Avenida Paulista com a Rebouças, Angélica e Doutor Arnaldo e Consolação. É uma ilha que assim é chamada, porque ela está esquecida pelo poder público. Nos últimos 15 anos, especialmente nos últimos 5, virou um polo super forte de pessoas em situação de rua e de crack, né? Ali é uma zona de crack, todo mundo sabe, está no coração da Paulista, e ali é um dos pontos de tráfico violentos da cidade. Bom, eu moro ali há 15 anos, eu amo morar ali. Aquela área foi, a gente tem que lembrar, asfixiada por obras da época da ditadura militar, né? Ou seja, tem via expressa na Rebouças, tem aquele mergulhão na Paulista, ou seja, ele é cercado literalmente de via expressa. Asfixiado pelo carro, né? E aí... Tem uma coisa super complicada, que é a ligação do pedestre, do ciclista, quando ele termina a Paulista e quer ir para Doutor Arnaldo, ou ele quer ir para Rebouças. O que eu vejo de gente que está perdida, de senhorinha que está tentando ir no Hospital das Clínicas, desce no metrô, não consegue atravessar, ciclista, bom, sem contar acidente, assalto, aquele pedaço ele é um miolo esquecido e mal resolvido. Então a gente está fazendo essa reflexão no estúdio, já tem um ano que a gente está pesquisando, vamos desenhar uma ponte que conecta, né? Eu tô chamando de ponte afetiva, porque o que ela faz é costurar de novo essa malha viária para devolver a escala do pedestre e do ciclista. E aí, pesquisando, viajando, indo para congresso, eu fui entender que criar um projeto de lei para fazer essa ponte é muito mais difícil, mais demorado, mais custoso. Agora é possível registrar ela como uma obra de arte pública temporária. Então ela é uma ponte, ela tem uma função, ela reconecta, o pedestre e o ciclista podem caminhar, mas ela pode ter luz, tecnologia, pode ter uma contação de história super bonita. Então a gente começou a desenvolver isso para aplicar, para que a prefeitura aprove como um projeto de arte pública. Então assim, tô dando um exemplo de que a gente consegue... Ela ligaria que ponta, só pra gente visualizar. A ideia dela era ligar ali a Doutor Arnaldo, o fim da Doutor Arnaldo, atravessar por cima, parar ali na Ilha Paulista, que é onde eu moro, a parte de trás, que é um lugar que tem... Ali é praticamente um parque. Tem um monte de árvore, tem um monte de área de estar, muito verde, um monte de área de estar. E atravessaria a Rebouças para chegar em frente ao Pão de Açúcar. Ali tem um lugar de ponto de táxi. Claro. Então a gente mapeou o WeWork ali na esquina também, né? O novo WeWork. A gente mapeou esses lugares que poderiam ser esses lugares onde essa ponte toca o chão. Então pode ser escada e rampa e que convidam as pessoas a subirem. Então assim, é um híbrido, né? Não é só uma ponte, não é só uma função, mas ela é uma obra de arte pública, ela pode ser feita com caráter temporário para durar 5, 10, 20 anos. Ela pode ser inteira de estrutura metálica e madeira, por exemplo, ou seja, sem cola, tudo parafusado. Então, assim, o fascínio e o poder, né, que a arquitetura e o design têm para melhorar a cidade, mas esse exemplo que eu queria dar era novas possibilidades de gestão desses projetos, né? Que vem, a gente pode falar, não, é burocrático, é difícil, não tem dinheiro. Não, calma. Tem maneiras de romper a burocracia, tem maneiras de conseguir o dinheiro, tem vaquinha coletiva, né? Tem tantas maneiras das marcas entrarem, basta ter vontade, né? A gente fala aí bastante do Highline, tem milhões de outros exemplos que surgem um pouco com essa retórica, né? Então não dá para esperar o poder público resolver. E aí tem uma outra coisa que me interessa muito nesse momento, que acho que tem um pouco a ver com esse projeto, que é, São Paulo não é uma cidade bonita, né, Raul? Eu amo São Paulo, quanto mais eu viajo, mais eu quero voltar para casa, minha vida é aqui, eu moro aqui há 15 anos, e eu amo demais essa cidade. Porém, ela não tem as belezas naturais do Rio de Janeiro, de outras cidades que você olha, né, você chega e fala, uau. A beleza de São Paulo tá nas entrelinhas, tá em outras leituras, em outros lugares. E a arquitetura de São Paulo é horrível, né? Assim, 99% da arquitetura é um lixo.
Bom, vou destruir, né? Vamos destruir. Não tem como destruir, não é sustentável, não tem dinheiro. Então, assim, tem uma outra oportunidade de trabalho para quem está se formando agora, que é uma área que eu gosto de pensar, que é a arquitetura hackeada. Né? Como eu posso me aproveitar, né, das estruturas arquitetônicas, das estruturas urbanas, públicas, viárias que já existem e adicionar, ou seja, plugar sistemas que transformam o entorno, que requalificam o lugar. Sistemas tecnológicos, interativos, mobiliário urbano, comunicação visual, arte pública. Então imagina a quantidade de fachadas cegas que a gente tem em São Paulo. Né? Eu posso criar mais grafite, eu posso ter telas de LED, eu posso ter arte e tecnologia, eu posso ter jardim vertical, eu posso ter varandas. Né? A gente está vendo uma onda de prédios que são rasgados na fachada para você plugar varandas, né? E melhorar a qualidade ali daquele edifício, do entorno. Então essa é uma área que está super pouco explorada e que eu acho que é fascinante, né? Ou seja, hackear. Se apropriar desse termo hacker, porque o hacker, inclusive é legal falar de hacker nesse momento, hacker é uma coisa maravilhosa. O hacker, ele é o cara que burla o sistema, né? Que usa o máximo da inteligência e da criatividade para subverter o sistema. Então as pessoas associam hacker a criminoso. Não necessariamente, né? Existem hackers criminosos, mas o hacker a priori talvez seja a pessoa, né, mais emblemática e mais criativa dessa nossa geração e do nosso momento. Né? Então, usar essa possibilidade de você alterar aquilo que já existe, plugando, hackeando, né, transformando o status quo dessa arquitetura para transformá-la, para criar algo que é mais interessante. Incrível, incrível. É interessante porque antes do podcast, a gente tem uma sessão na Vejinha, também chamada São Paulo Sonha. Ela é a mãe do podcast. E a primeira coluna da São Paulo Sonha foi sobre essa Ilha da Paulista. Um projeto da Marina Caiaba e do Juan Pablo Rosenberg que pensava num parque radical ali, com escalada, skate, etc., quase sem alterar aquele... E para quem ainda não visualizou o que a gente está falando, seria uma espécie de triângulo que começa no Bar Riviera, vai à Galeria Vermelho e o terceiro vértice seria esse Pão de Açúcar da Consolação. Então tem esse triângulo com a ilha no meio. Ali é muito emblemático, Raul, porque ali de vários pontos que você sobe de carro, você enxerga no alto. Ali é uma oportunidade também de ter... Eu sou super a favor da flexibilidade de leis para que a gente possa ter mais marcas associadas à arquitetura com uma série de regras. Ninguém quer ter um logo da Vivo gigante num prédio, mas a gente quer ter mais arte, mais jardim vertical, mais tecnologia, né? Então, de que maneira a gente flexibiliza lei de cidade limpa para que a gente possa melhorar a arquitetura, para que a gente possa hackear essa arquitetura, né? Então, a gente está falando muito hoje aqui de oportunidades para a arquitetura, porque a arquitetura não é só desenhar prédio, né? E nesse momento, inclusive, está muito difícil. Não tem mais espaço, não tem mais área. Os estudantes se formam sonhando em desenhar edifícios e daí ficam frustrados, trabalhando em escritórios infelizes. E eu tento trazer um pouco desse sopro de otimismo para os alunos, para quem gosta de arquitetura, que, no fim das contas, o homem é bom, né, Raul? Quando a gente vai passear na Avenida Paulista, eu moro ali, então eu vou aos domingos, eu olho... Eu vou ali na Paulista, eu respiro e falo, cara, no fim das contas o homem é bom. No fim das contas morar na cidade é maravilhoso. E a gente precisa acreditar que a gente vai para outro lugar e que vai ser melhor, né? Preciso ter um pouco desse sonho, desse otimismo aí. Tem algo que você falou muito, que eu duvido que se ensine muito ou se debata muito nas faculdades de arquitetura, que é a iniciativa. Eu lembro que uma vez, num bate-papo em outro podcast, que não aqui o São Paulo Sonha, com a Sol Camacho, a arquiteta, e ela dizia, o arquiteto tem que aprender a ele ir procurar o cliente, ele procurar o patrocinador, ele inventar o programa, o projeto, o produto e ir atrás do financiamento. Eu lembro que ela falou, olha, se eu ficar na minha casa chorando que os empresários não ligam para arquitetura, que os políticos gostam de arquitetura, ela falou, eu não ia trabalhar nunca. Eu queria que você contasse um pouquinho desse seu ativismo empreendedor, por assim dizer. Como é esse dia a dia? Você vai a empresas... Elas estão mais abertas, você marca, você usa teus contatos, como você vai atrás? Legal, Raul. Eu acho que
isso vem muito de dentro para fora. Eu acho que os escritórios de arquitetura hoje são um dos lugares mais caretas que existem na face do planeta Terra. Eu acho super careta. Eu vamos falar um pouco dos escritórios de São Paulo. São majoritariamente brancos, né, feito por homens, né, na sua maioria. Então, assim, eu estou super interessado nesses movimentos das mulheres arquitetas, das arquitetas negras, né? Tem muito movimento rolando no meio da arquitetura que dá um sopro de esperança, né, e de oportunidades. Eu acho que isso tem começado muito de dentro para fora. Hoje eu tenho orgulho de falar que o meu escritório a gente tem batalhado para isso, para que tenha diversidade de dentro para fora, que tenha várias cores de pele, inclusive de religiões dentro do escritório. E eu estou começando a colher esses resultados. Então, ter um escritório onde a diversidade começa de dentro para fora nos empodera para poder saber mais desses assuntos, né? Quando você tem pessoas negras que vêm da periferia de São Paulo trabalhar no escritório de arquitetura como criativo, como arquiteto, né, em posição de criação, traz tantas questões que a gente não aprende na faculdade, que a gente não aprende na bolha que a gente mora, né? E então eu acho que os escritórios de arquitetura estão nessa crise, precisam se reinventar, porque a cidade vem se transformando e não dá mais para ler a profissão de arquiteto como a gente lia tempos atrás. Então o que eu faço, voltando à tua pergunta, eu corro muito atrás, eu sou super ansioso e uso essa ansiedade ao meu favor. Então, eu faço os meus programas, eu adoro criar os meus roteiros e projetos para falar de arquitetura na televisão, no cinema. Estou escrevendo meu primeiro livro, lança semana que vem, pela editora Senac. Como se chama? Chama Habitar Híbrido. O lar e as subjetividades na era digital, né? Então, estou falando um pouco desse lugar da habitação, da casa, filtrado pelas tecnologias, o impacto que elas têm no dia a dia, né? Então, acho que o escritório fica muito atrás disso. Eu adoro dar palestra, eu sinto também que a palestra é uma maneira de trazer clientes para o escritório. E, claro, correndo atrás dos clientes. Não dá para parar, a crise é gigante, mas, enfim, quem fica parado não faz acontecer, né, Edu? Tem que estar feliz, tem que fazer o escritório pensar em inovação. Eu acho que a palavra-chave é inovação. Então, encontrar dentro desses inúmeros problemas que a gente passa, oportunidades. Eu escuto muito isso, né? Eu tenho viajado pra caramba, pessoas falam, mas você nunca pensou em abrir um escritório em outro lugar? Você tá fazendo projetos em Paris, em Londres, em Nova York, não sei o quê, em Portugal? Não. Como arquiteto, estar num lugar que tem tantos problemas é muito rico, porque a gente está em construção. Então não tem outro lugar, né? Talvez tenham poucos lugares, né? Então eu acho que eu tento levar um pouco dessa excitação, assim, mesmo no meio de tantas dificuldades para a arquitetura, de que existe um lugar, existe uma luz no fim do túnel, e se a gente fizer direitinho vai dar tudo certo. Falando em excitação, que lugar da cidade, se você tivesse orçamento, poder, chegasse aí um déspota esclarecido, ou um prefeito com muito orçamento, ou governador, e Guto, você pode transformar um lugar de São Paulo? Onde a tua atenção ou esse investimento seriam depositados? Nossa, essa pergunta é super difícil, né, Rô? Eu posso falar lugares do coração que eu frequento, mas eu tenderia a falar pra gente ir pra uma periferia, né? Que o futuro tá nessas periferias, né? O que tem saído de mais interessante nas artes tem vindo de lá, em termos de música, de arte, de grafite, de artes plásticas, de coletivos, né? Então, assim, eu recentemente conheci Grajaú, Cidade Tiradentes é um lugar que eu já frequento desde a faculdade. Eu acho que esses são os lugares que realmente, como a gente sabe, são mais carentes, e ali tem muita oportunidade, se a gente quiser falar. Nós fomos ao Grajaú juntos. Fomos ao Grajaú juntos, exatamente, no Cantinho do Céu. A gente ali vê o poder que a arquitetura tem, né? O projeto do Marcos Boldarini, de revitalização ali, né? Inclusive de arte pública, tem uma sessão de cinema ali. Claro. Então, mas imagina a oportunidade, inclusive que as marcas têm, né? Para poder ir para esses lugares, né? E poder falar de arte pública, falar de tecnologia, falar de mobilidade. Então... Mas você tem que escolher um lugar, não escape. Eu iria ir para Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes. O que é que você faria ali? Olha, eu acho que eu faria uma grande obra... Você tem dinheiro, poder político, gênio da lâmpada, o que é que você faria eu tenho medo de ser um pouco naif, porque eu não moro lá, eu não habito lá, mas assim, acho que a primeira coisa seria entender mais de perto, me aproximar ali de líderes locais, entender melhor os problemas, as situações, para não ser tão naif, assim, tão sonhador, mas eu acho que eu com certeza proporia uma série de mobiliário urbano, ponto de ônibus, lixo, totens, design gráfico. Eu acho que se a gente começa pela rua,
a transformar esses lugares, esses bairros, a gente começa a atuar diretamente na questão de violência, autoestima, empoderamento, estímulo do coletivo, porque vários desses lugares à noite são perigosos, né? Eu lembro quando a gente foi no Grajaú, inclusive, a gente estava com líder, a gente teve que ser autorizado para poder entrar, tiveram várias questões, mas a gente está falando de bairro, por exemplo, a cidade de Tiradentes tem quase 1 milhão de pessoas. Então, que legal se os escritórios, né, se a arquitetura pudesse reconhecer a quantidade de oportunidades que existem nesses lugares, né, mesmo no meio de tanta dificuldade. E tem que ter iluminação. Gente, iluminação é fundamental. Essa é uma das minhas paixões, né, você sabe. Voltando ao tema, voltando ao começo do nosso papo, Nova York era a capital mais violenta dos Estados Unidos em 90, que em termos históricos é ontem. E uma das primeiras coisas que eles começaram a fazer, e que infelizmente é pouco estudado, fala-se muito do Tolerância Zero do Giuliani, mas não se vê o que eles começaram a fazer nos anos 80, ainda quando o prefeito era o Ed Catch, aliás, um personagem muito mais interessante que o Giuliani. Ele começou a fazer não só esses parques de skate, mas ele começou a distribuir quadras esportivas nas áreas mais violentas da cidade. E a ideia era ter um alambrado, uma iluminação fortíssima, e as quadras ficavam abertas até as 2 da manhã. Porque já naquela época ele sabia que havia uma grande geração de jovens que nem trabalhava e nem estudava. Então você tinha que dar literalmente lazer, esporte, manter essas pessoas ocupadas e na rua. E é algo que mudou muito. Hoje já tem dezenas de estudos que mostram como a iluminação melhorou a segurança em Nova York. E o que você estava falando desses bairros, assim, sempre que eu vou à periferia, uma das coisas que me chocam é como falta iluminação. Eu acho que tá falando da coisa mais importante, assim, a mais sensível na nossa conversa aqui hoje, que é o seguinte, é falar de empatia. Né? Quando você tá falando de iluminação, de quadros de mobiliário urbano, né, do uso da rua, a gente tá falando de uma coisa que é o fundamento da arquitetura, deveria ser o fundamento de todas as profissões, que é o homem, né? Dar um zoom, né, nessa estrutura urbana na cidade e dar um zoom no pixel fundamental, que é o homem. Entender o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, inclusive fisicamente. A gente está migrando para uma sociedade ciborgue, a gente está sendo hibridado com tecnologias. O que significa ser humano, né? E a crise do corpo, das subjetividades, da cognição frente ao avanço das tecnologias. Entender esse novo homem, estudar esse novo homem, para depois dar um zoom out e falar da cidade, né? E me parece que o tema, as pessoas acham que falar de tecnologia é pensar em algo frio, algo que afasta, né? Essa estética Apple, tudo branco, asseado. Não é essa tecnologia que me interessa, não é essa tecnologia que eu estou estudando. Eu acho que a tecnologia, ela é super poderosa para aquecer, para humanizar. Então, assim, é pensar na tecnologia somada ao amor. Eu acho que isso é fundamental para poder falar de arquitetura e de cidade. Eu acho que é para aí que a gente tem que olhar. Porque se tiver alguma possibilidade de sobrevivência da espécie humana, a gente está assistindo, né, todos os dados que falam sobre a extinção da espécie. Se tiver alguma oportunidade, alguma possibilidade da gente sobreviver, eu acho que a única maneira é a gente unir tecnologia com afetividade, tecnologia com empatia, tecnologia com amor. Para terminar, como as pessoas te acham depois de ouvir este podcast? Legal, Raul. É @GutoRequena e @Estúdio Guto Requena no Instagram, no Twitter. E a gente tem o canal do YouTube, que tem todos os vídeos, entrevista, todos os projetos de TV que eu já fiz, que é o YouTube/Guto Requena. Viu só? Então não basta ouvir, tem que ver também. Muito obrigado, Guto. Valeu!